Muito bem, pessoal, que legal que você chegou aqui no módulo 2 e a gente viu na aula anterior um resumão da etapa 1, né? Então, o que eu faço para fazer uma caricatura, Ramiro? Vamos fazer isso bem prático em 4 etapas. O que eu faria, qual dica, qual conselho que eu dou para quem está no Caricatube e quer começar a montar caricaturas de um jeito profissional, rápido e prático? Então, vamos lá. Primeiro, eu procuro alguém parecido lá direto no meu pacote de 300 personas e faço engenharia reversa, ou seja, mais um ensaio lateral. Você já sabe o que é isso. Engenharia reversa, você desmonta e monta novamente. Você pega um rosto pronto, desmonta e adapta aquilo que você precisa bem rápido e prático. Ah, Ramiro, mas você tem prática, você já é caricaturista. Nada disso, pessoal. A maioria dos nossos alunos começam desse jeito também e não são caricaturistas e se tornaram caricaturistas. Passo 2. Eu faço do zero com as formas. Se eu não achar nada parecido lá naquele pacote de 300 personas, eu vou lá e monto do zero. Busco as formas do rosto, vou lá em olho, nariz, boca, cabelo e monto do zero, abrindo os meus pacotes, fazendo também ensaio lateral. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui nessa aula. No passo 3, a gente, depois do rosto pronto, né, claro, eu ajustei, né, a caricatura que eu gosto, eu vou lá, procuro um corpinho nos pacotes e ajusto. Aí eu ajusto o tom de pele, as cores, etc. Eu aplico a regra 3:1 para a proporção dos corpinhos e pronto, já fiz uma caricatura. Aí eu dou uma última olhada, né, no passo 4, dou uma olhada nos contornos, na luz, na sombra, ver se não tem alguma coisa passando batido, né? Se eu usei, por exemplo, um corpinho com a mão morena e estou fazendo um rosto de um cara alemão, digamos, bem galego. Então é muito importante essa última olhadela, né? Aí eu vejo as cores e exporto a minha arte em PNG com 1000 pixels em 300 dpi. Então nessas 4 etapas a gente consegue fazer uma caricatura de um jeito muito rápido e prático. Então tá, fazendo realmente na prática, eu vou mostrar para vocês como que, por exemplo, estou fazendo uma caricatura aqui de um casal, né, noivados, né, são noivos, vão fazer um noivado aí e querem uma caricatura de casamento para colocar lá nos convites, enfim. Inclusive adesivar uma geladeira, olha que legal. Aí, como que eu cheguei nesse rosto? Bom, primeira coisa que eu faço é abrir os meus pacotes, pessoal. Você abre os seus pacotes à parte, tá? Você nunca importa para sua área de trabalho. Então, olha só o que eu fiz. Eu abri, óbvio que eu abro sempre o pacote de 300 personas antes de tudo, tá? Essa é a minha maior dica que eu posso deixar para vocês. Sempre abram os pacotes de 300 personas. Neste caso, eu identifiquei aqui 3 para fazer o ensaio lateral, né? 3 pessoas que se parecem muito com o rosto que está lá e 3 mulheres que parecem muito com a cliente que está lá. Já já eu falo sobre isso. O que mais eu faço? Abro o pacote de cabelos, porque a gente sabe que é um grande desafio, né? Cabelo. Depois eu abro também, por que não, rostos frontais, para poder me ajudar mais referência. Rostos frontais de mulheres, também para me dar mais referência. Abro o pacote de formas, caso você precise, tá? Nesse caso eu praticamente não uso, mas tem. Se você quiser começar do zero, a gente tem isso aqui. E as bocas também, porque assim você olhando todas as bocas aqui lateralmente, algumas pessoas não têm tanta prática para olhar dentro do pacote de 300 personas, então a gente abre as bocas separadamente. E da mesma forma a gente abre os olhos, né, para a gente poder ver a função, né, as maquiagens que a gente tem na parte de cima, né, a gente tem aqui um pouquinho de maquiagem, não sei se você lembra, porque ajuda também para colocar na maçã do rosto da mulher, enfim, né. Mas basicamente tudo que eu preciso está aqui, inclusive nos cabelos. Eu posso, por exemplo, puxar uma mecha, né, puxar uma mecha de um cabelo, pegar uma ponta de um cabelo que está aqui, que se pareça, enfim, praticamente tudo que você precisa está aqui. Então, em termos práticos, eu observei aqui que o cliente se parece bastante com esse daqui, né, que está na linha G2, se não me engano, isso, na G2 e na G4, né, então, o que eu fiz? Eu peguei, vamos voltar lá para o desenho, e já comecei a fazer o ensaio lateral. O ensaio lateral, você coloca a foto do seu cliente na esquerda e vai colocando aquilo que você vai trabalhar, o que você acha mais parecido do lado direito, ou seja, aqui a gente vê praticamente, olha só, gente, não tem como, é óbvio que o rosto é um pouco mais gordinho e tal, mas eu achei muito parecido o jeito que já está aqui, até o próprio sorriso. O que eu fiz? Eu só vou mudar, nesse caso, o olhar. Então eu tirei o olhar, eu achei esse aqui um pouco parecido também, mas gostei muito desse aqui. Então eu praticamente fiz só isso.
Essa foi a minha mudança. Tirei o cabelo, porque afinal de contas tem um chapéu ali, né? Eu até coloquei ele meio careca, se não me engano. Eu coloquei até um cabelinho aqui, né? Um cabelinho mais rasteirinho, porque ele mostra um pouquinho o cabelo cortado na lateral, né? Mas basicamente foi isso que eu fiz. Fiz essa mudança, né? Essa engenharia reversa e cheguei nesse resultado, que é o que eu apliquei no desenho masculino aqui embaixo. Fui lá no pacote objetos, coloquei a logo, né, de Itaipu, né, que ele trabalha na usina. Só que, óbvio, não tem a logo da usina nos pacotes. Então, eu fui lá, fui na internet, peguei a logo, vetorizei e coloquei aqui. Isso não é segredo para ninguém, né, pessoal? Por favor. Então, a gente sabe que o chapéu nunca fica afundado, né, porque ele é de engenheiro. Então, ele fica um pouquinho mais para cima mesmo, né? E pro rosto da menina, da mesma forma, eu fui lá, achei um rosto parecido, meigo, né, com o dela. Vamos voltar lá para a foto para que você observe bem. Geralmente eu gosto de colocar do lado, tá? Então, só que ela tem franja, né? Então eu achei o sorriso interessante, o nariz não ficou muito parecido, o olhar eu poderia usar. Gostei mais desse olhar aqui, ó, uma dica interessante para vocês, pessoal. Não se bloqueiem quando você, por exemplo, está fazendo um rosto de uma mulher que é loira. Muitas vezes a gente tende, né? O nosso olhar tende a ignorar as pessoas que são morenas, mas cuidado. Nesse caso aqui, eu encontrei o rosto dessa menina dentro de um rosto de uma mulher morena. Olha o cabelo dividido no meio, mais ralinho, bem fino, tá vendo? Então o que eu tive que fazer? Basicamente eu mudei, né? Coloquei as testinhas, usei o mesmo nariz, tirei essa boca, né? Não usei essa boca, usei esse sorriso aqui com um tom de pele mais, um tom de batom mais clarinho. Usei esse nariz para ela e mudei a cor dos olhos. A mesma sobrancelha eu também usei, só arqueei um pouquinho ela aqui, tá vendo? E depois eu completei com a mecha de cabelo. Então eu cheguei nesse resultado porque eu fiz a mistura de rostos aqui. Eu quero que vocês pensem muito bem nisso. Toda vez que vocês forem abrir o pacote de 300 personas, cuidado para não se bloquear, né? O bloqueio criativo acontece quando você tenta procurar uma pessoa idêntica. E você não vai encontrar uma pessoa idêntica, você vai encontrar uma pessoa parecida. E se a pessoa é parecida, ela só precisa de ajuste. Ou seja, realmente, de fato, é uma máquina de fazer caricatura, esse pacote de 300 personas. É uma máquina. Vocês fazem dinheiro todo dia, se quiser, com esse pacote. Mas voltando lá, então, aqui na mecha, realmente eu precisei de ajuda, né? Para completar e fazer esse acabamento mais escorrido, né? Coloquei uma florzinha para ficar mais bonitinho, né? Coloquei a sombrinha, tá vendo? A gente faz o acabamento final, né, de luz e sombra quando o desenho já está pronto. Você já sabe fazer a luz e sombra, né? Não preciso falar. Faz a luz incidente e depois a sombra no lado contrário, que é praticamente uma manchinha com transparência que a gente coloca ali, né? Basicamente é só isso. No sorriso, você viu que eu deixei uma bochecha mais naquela aula de criança, a gente fala sobre esse sorriso fofo, né? O sorriso cansado, que a maioria das pessoas usam, né? Não é bem cansado, mas é um sorriso mais, digamos, magrinho, seria desse jeito, côncavo, né? Então a gente deixa ele mais gordinho assim, fica mais interessante. Da mesma forma, o sorriso dele dá mais harmonia pro desenho, fica mais interessante. Aí eu peguei um corpinho qualquer de casamento, encaixei e pronto, bingo, tá pronta a caricatura, sem mistério. Então, o exercício e a lição que eu quero trazer para vocês aqui nessa aula é: toda vez que vocês forem abrir os pacotes, claro que isso pesa um pouco a máquina, né? Realmente procurem abrir aquilo que vocês vão usar. Eu gosto de abrir somente o pacote 300 personas e cabelos femininos, que nesse caso ali da menina, eu usei esse aqui para poder colocar como base lá no fundo. Eu poderia ter usado essa mecha aqui. Tem gente que, inclusive, né, a gente escuta muito no grupo Telegram: ah, professor, eu não encontrei cabelo, que é um absurdo que eu não encontro cabelo parecido com o que eu estou fazendo. Porque tem tudo que você precisa nesse pacote de cabelos. Basta vocês olharem com um pouquinho mais de atenção e carinho, sabe? Não procurem fazer tudo nas pressas. Observem com carinho aquilo que vocês têm. Olha só, isso aqui inclusive me serviria também. Então, tem uma infinidade de trabalho aqui, de elementos que ajuda sim a montar uma caricatura. Você tem opções incríveis aqui, combinações infinitas para poder fazer uma mecha. Essa também ficaria muito legal se a gente fosse fazer, por exemplo, na praia, né? Um casamento na praia, com mais tropical, um cabelo esvoaçando, ficaria muito legal, muito lindo nessa caricatura.
Então, essa lição que eu quero trazer para vocês. Procurem sempre abrir os pacotes separadamente. Procurem dar Ctrl C, nunca Ctrl X, tá? Nas referências que vocês querem fazer. E por fim, usem o ensaio lateral para fazer a caricatura, tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso no módulo 2, sobre arte final, sobre luz e sombra, mas eu quero trazer essa lição para vocês. Não deixem o bloqueio criativo acontecer se a pessoa é morena, se a pessoa tem olho verde, enfim, aqui você pode mudar tudo, inclusive a cor do cabelo, a cor dos olhos, e mexe, tá bom? Obrigado por assistir, até a próxima aula!